As orações que Deus atende. Querido irmão em Cristo, chegamos a um momento de estudo da Palavra do Senhor Deus e hoje teremos a meditar nas orações que Deus atende. Nem todas as pessoas que fazem orações, Deus responde, mas agora nós estaremos a meditar nesse tópico, nesse ponto. As orações que Deus atende. Quais são essas orações? Alguma vez assim já imaginou? Convido-te para entrarmos numa secção de oração e depois vamos continuar a estudar. Mas primeiro, peço para nós meditarmos nesse verso que está em São Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pede e dar-se-vos-á, buscai e alcançarei, batei e abrir-se-vos-á. Este verso nos garante que ao pedir seremos dados, e ao buscar nos acharemos, e ao bater será aberta a porta. Oremos. Pai, obrigado por nos confirmar no teu livro, São Mateus 7,7, que nós ao pedirmos sermos dados, e ao bater será aberto, e ao buscar acharemos. Neste momento entramos na tua presença para buscar o verdadeiro modo de oração. Pedimos para que o Pai nos faça entender de que forma nós devemos orar para podermos ser atendidos pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos revele as verdades neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão em Cristo, neste momento poderás compreender claramente que para poderes ser atendido por Deus é bem simples e fácil. Só que as pessoas aqui às vezes dificultam. A primeira pergunta do nosso diálogo de hoje, como temos feito sempre, pergunta e resposta, assim estamos aprendendo, diz o seguinte: que pedido fizeram os discípulos a Jesus? Quando Jesus estava com seus discípulos, no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 1, um dos discípulos disse assim: Senhor Jesus, Mestre, nos ensina a orar. Quer dizer, esse foi um dos pedidos que apresentaram ao Salvador Jesus Cristo, para Jesus lhes ensinar a orar. O que Jesus fez? Ele começou a lhes ensinar, começou a lhes mostrar como se deve orar de verdade. Agora, a pergunta número 2 nos diz assim: a quem nós devemos orar? A quem nós devemos orar? Nós devemos orar a Deus, ao nosso Pai que está lá nos céus. E, querido irmão, querida irmã, és convidado a reconhecer que, ao fecharmos os olhos, aquele que nós vamos conversar com ele é o próprio Deus, o próprio Pai. Podemos confirmar no livro de Lucas, capítulos 11, no versículo 2. Agora vamos à pergunta número 3, que diz o seguinte: em nome de quem nós podemos pedir em nossas orações? Tudo o que nós pedimos, devemos pedir em nome único Jesus Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar, para te salvar, para salvar todas as pessoas que o aceitam. Esse nome maravilhoso, Jesus Cristo, é o nome que devemos usar para poder pedir, e assim seremos dados. Como podemos confirmar no livro de São João, capítulo 14, versículos 14. A pergunta número 4 diz assim: até que ponto está Deus disposto a atender às nossas orações? Até que ponto? Será que existe um tempo em que Deus não atende porque está a dormir? Não existe esse tempo. Deus está toda hora disposto a atender-nos. Toda hora está preparado a atender-nos. Em todo o tempo. Não importa se são 0 horas, ou se é 1 hora, ou se é às 3, ou se é madrugada, ou se é às 15, ou se é às 14, ou se é às 0. Não. Deus sempre está disposto a ouvir-nos. No livro de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, temos a resposta. Sempre está disposto, sempre está disposto. Pergunta número 5 diz assim: faltando-nos fé. Ou seja, enquanto nós não temos fé, quando nós estamos a orar, o que diz a Bíblia que será o
o nosso resultado. O que a Bíblia diz o que vai acontecer conosco? Bem, a Bíblia é bem clara. Diz que nada vamos alcançar, nada vamos encontrar. Por quê? Nós não temos fé. É possível você orar quando sabes que não vai ser atendido. É melhor perceber que isso não vai acontecer. Nada alcançareis. São Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz claramente que nada alcançaremos se nós orarmos sem fé. Somos como as ondas que o camaleão votou. Ou seja, as ondas que levam aquele animal, aquele camarão que está a dormir. A onda vem, leva. Se nós não temos fé e estamos a fazer oração, somos como aquele homem que foi construir a sua casa na areia, enquanto existia um outro que está construindo na rocha. E aquele que estava construindo na rocha estava firme. E aquele que construiu na areia é comparado ao homem que faz oração enquanto não tem fé. Então é importante termos fé. Ao orarmos, devemos acreditar. E a pergunta número 6 diz o seguinte: por que algumas das nossas orações não são atendidas? Porque é que nós, ao orarmos, não estamos a ser atendidos. Algumas vezes, né? No livro de São Tiago 4, versículo 3, é claro, diz assim: pedimos mal, só para o nosso desperdício. Assim Deus não atende os nossos pedidos. Não atende os nossos pedidos porque o que estamos a pedir não é para um bom propósito, é para um péssimo propósito. E nós não... realmente nós pedimos mal. Quando deixa Deus de ouvirmos, quando estamos em pecado, Deus não nos ouve. Salmos 66, verso 18, é claro. Nós devemos, nesse caso, sermos justos, fiel. A pergunta número 8 diz: as orações de quem são uma abominação ao Senhor? Bem, aquelas orações que para Deus é irritante são aquelas em que as pessoas fazem o quê? Não guardam os seus mandamentos. O provérbio 28, verso 9 é claro. E quando Davi orava, quantas vezes ele orava a Deus? 3. Podemos confirmar no livro de Salmos, no capítulo 55, verso 17. Essa era a pergunta número 9. Estávamos a concluir os estudos. Assim sendo, convido-te a orar. Esteja numa posição em que não és pecador, és justo, és uma pessoa fiel a Deus, és uma pessoa que não tem pecado, é uma pessoa que não faz coisas erradas. Ao pedir, Deus vai te atender. Oremos. Deus, santifique-nos a cada dia, purifique-nos a cada momento, para que andemos na luz, façamos aquilo que é o teu querer. Ó Pai bendito, purifica a nossa mente, santifica-nos e atende sempre que oramos pedindo, suplicando. E atende-nos, ó Senhor, cada vez que oramos pedindo em seu nome. Neste momento, peço que atende o nosso pedido, cada um sendo purificado por ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, até no outro dia. Tchau.